Papo Mix Pet. Oferecimento Simparic. Contra carrapatos, pulgas e sarnas. Acredite no poder do sim. Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. E tá no ar mais um podcast Papo Mix Pet comigo, Fê Prado, e com a Carla Maion. Oi, Carlinha. Oiê. Tudo bem? Ótimo, e você? Estou muito bem, até porque estamos na nossa segunda temporada aqui do podcast, né? E você de todo o Brasil, onde você estiver ouvindo ou fora do país, por que não? Mande pra... Hablas espanhol? Manda pra gente também. Para de italiano. Para italiano. Stiamo parlare in italiano. Aí, tá vendo? Eu já não falo, mas a gente vai nessa, a gente vai na onda. Manda sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, seu caso. Pode ser tanto no WhatsApp da Mix, que é o 11 98180 1000, mas coloque a hashtag Papo Mix Pet pra chegar pra gente, tá bom? Porque são muitas coisas rolando aqui na Mix, não ficar perdida a tua mensagem. E você também pode mandar pro Insta da Carlinha. Fala aí, Carlinha. Sim, minhas redes sociais, no @vet_nutri. Lá vocês conseguem falar direitinho comigo. Mandem suas sugestões, suas dúvidas, desabafos, elogios. Se estão gostando, se não estão gostando, manda a foto do pet de vocês. Boa. A gente adora. Agora, Carlinha. Oi, amorzão. Nós vamos falar hoje dos idosos. Ai, sim, eu adoro o vovozinho, uma Quando vovozinha. passa o tempo, sabe? Sim. Todo mundo tem essa Todo fase. mundo. É uma fase delicada, Não é uma é? fase esperada, é uma fase que deve ser vivida plenamente com qualidade, não é mesmo? É verdade, hein? Obviamente os pets também, né? Porque eles sofrem uma série de alterações aí naturais nos seus corpinhos, não é verdade? Com certeza, Fê. É muito importante falarmos primeiro que os idosos, né, cada porte tem uma mudança aí de idade para fase senil. Os gatinhos também tem uma fase, né, específica para mudança de fase de vida, mas que existem alterações sensoriais muito importantes em todos eles. Então, tanto cães quanto gatos mudam algumas características olfativas, características visuais. Então, a visão deles também pode ficar um pouquinho comprometida e dificultar os afazeres normais. Sim. Essas alterações cognitivas são muito comuns e são próprias da idade. Então, uns manifestam mais, outros menos, mas de forma geral todo mundo tem um desgaste aí dos principais sensores. Então você já me falou da visão, a parte motor também, não é isso? Sim, a parte motor, então a deambulação que a gente fala, né, que é subir escada, subir no sofá, descer a escada, passear menos, exato. Eles ficam um pouco mais sedentários. Porque já começam os pontos de artrose, artrite, os pontinhos de dor articular. E pode acontecer já alguma lesão, por exemplo, um joelhinho que antes doía um pouco, dói muito mais hoje. E aí, com a idade, isso tudo vai agravando, assim como a gente, né? Dente também, né? Dentição também, então há um desgaste maior, né? Muitos já vêm com doença periodontal da fase adulta para a fase senil, por isso é muito importante cuidar da saúde oral em todas as fases da vida do animal, para que ele chegue na fase senil com os dentes ali presentes e bem cuidados. Quando a gente fala de cachorrinho já mais idoso, que idade que a gente tá falando? Que a gente tem uma história aí de tantos anos do cachorro, são tantos anos dos humanos, sabe essas coisas? Existe uma proporção, né, que as pessoas fazem para entender qual fase que eles estão, parecida com a nossa, né? Então vamos colocar os cães pequenos e médios, a partir de 8 anos eles estão entrando na fase senil. 8 anos. Tá? Os cães maiores, eles entram mais cedo. Então a gente considera, por exemplo, um Rottweiler, né? Um animal maior, aí com 6, 7 anos ele já é considerado um cão mais velho, tá? Tadinho. Então, pois é. E os gatinhos mais tarde, aí por volta de 11, 12 anos a gente pode considerá-los idosos. Sim. Demora? Então, tem a ver com a expectativa de vida, tem a ver com o metabolismo, tem a ver com a espécie. É muito interessante. E a alimentação também faz parte desses cuidados, né? Então, os alimentos hoje são voltados para a idade também do pet. Então, a gente vai encontrar alimentos ali que são tanto para crescimento, para a fase adulta de manutenção e para a fase senil. Por quê? O que muda? Pois é, nessas mudanças de fase, muda o que eles necessitam. Então, no idoso, a gente vai precisar de menos gordura, menos caloria. Por quê? Porque eles estão mais paradinhos, eles não gastam tanta energia, logo não precisa comer tanta energia. É uma fase que se perde muita musculatura, naturalmente. Sim. Então, os alimentos propõem mais proteína,
uma proteína de maior valor biológico. Tem alguns insights ali de suplementos estratégicos, articulares, neurológicos, Sim. saúde renal, saúde cardíaca. Eu já vi isso muito aí, né, em algumas lojas especializadas assim, né? Essa é uma ração específica para um pet que tem problema renal. Isso. Né? Mas isso também pode ter a ver com esse pet idoso, mas também pode não ter a ver, né? Porque pode ser uma condição desse bichinho ao longo, não é? Pode. As doenças, de modo geral, podem aparecer em qualquer momento da vida, Tá. Mas existem as doenças da senilidade, né? Tá. Que aparecem com mais frequência. Como você falou, Uhum. as ortopédicas, Tá bom. as degenerativas, por exemplo, de quadril, de joelho, né? Muitas vezes já vem de um desgaste. Por exemplo, um animal que pula muito, pode ser que o joelhinho dele seja um ponto ali frágil, né? Tá. De estresse, que na fase senil vai dar problemas. Mas a gente entende que a máquina vai desgastando ao longo da idade. Então, função cardíaca, função renal, função neurológica. Tem vários sistemas que devem ter mais atenção nessa fase. Por isso, os check-ups são fundamentais. A gente até recomenda que os animais idosos façam check-ups ou idas ao veterinário pelo menos 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano. Então Isso. já anota aí, você que tá ouvindo o nosso podcast aqui, hein? Você falou sobre alimentação e eu me lembrei que realmente quanto mais velhinho, o cachorro tem mais, ou tanto, eu imagino que o gato também, maior dificuldade nessa mastigação. Então, para quem faz, né, uso, né, dessa ração seca, elas às vezes são até um pouquinho mais molinhas, não são? São mais macias. Mais macias, e o né? croquete é adaptado à mordidinha deles. Ah, tá. Então é importante que, né, nessa característica da ração, do alimento, seja apropriado para a idade e que ele seja um croquete adaptado para a mordidinha do seu pet. Então, se a boquinha é pequena, o croquete vai ser pequenininho. Tá. E ele deve ser, sim, adaptado para essa mordida. Pra essa mordida pra dele, essa né? mordida um pouco mais delicada. Tá. E se ainda assim o pet tiver dificuldade de comer, pode umedecer a ração com um pouquinho de água morna ou até com alimento úmido para que ela fique mais macia ainda. Tá. E o que tem que ser alterado nessa rotina do pet quando ele tá nessa fase já sênior, digamos assim? Bom, entrada de ar frio, então toda essa logística da casa, né? Controle de corrente de ar, manter ele sempre bem aquecido, cuidados com onde ele dorme para ele não ter friagem à noite, como um vovozinho ou uma vovozinha. É super importante mantê-lo bem confortável. Tá. É também importante essas idas a check-up no veterinário pra gente prevenir ou se antecipar de problemas de saúde, né? É importante manter as higienes, porque muitas vezes, principalmente os gatinhos, se lambem menos, ficam um pouquinho mais preguiçosos. Certo. Então a higiene do pet é muito importante, mesmo que ele não faça sozinho ou que ele tenha um pouquinho de dificuldade, mantém sempre ele com banho em dia, as higienes normais. Tá. E olhar sempre se ele está se alimentando bem, se ele está comendo a quantidade correta, se xixi e cocô estão normais. Aquela vistoria de sempre, mas com um olhar um pouquinho mais atento. Boa. Você falou agora, eu tô lembrando do meu cachorrinho que tá velhinho já, tá com 11 anos, o maltês, e o olhinho dele, já percebo, ele não tá cego assim, mas eu já percebo que que tá mais esbranquiçado, né? Talvez quem tá ouvindo a gente, talvez tenha algum pet nessa idade, também já esteja percebendo isso. Pode que é uma condição acontecer. também de Sim. senil, né? É uma degeneração, né? A máquina tem uma validade, eu sempre falo isso. E o cristalino do olho, que é essa região que você vê um pouco mais opaca, mais esbranquiçada, Sim. é uma alteração degenerativa que pode vir com a idade, que a gente chama de catarata. Tá, E a catarata, ela tem correção cirúrgica, tá. né? Não são todos os casos que a gente indica, né? O paciente tem que estar apto a fazer uma cirurgia. Sim. Mas ela é possível de ser corrigida. Então a gente sempre se tiver nos 2 olhinhos, a gente corrige um dos olhos, para que ele tenha condições aí de se manter indo para lá, para cá. Bacana. Não precisa fazer nos 2, tá? Tá. E também a catarata pode acontecer por problemas hormonais. Então o diabetes pode trazer essa consequência para a saúde oftalmológica do pet. Então, às vezes, ele nem é idoso, mas ele já começa um esbranquiçamento dos olhos. Então, tem que investigar outras causas também. Bacana, Tá. bacana. E o espaço físico, a gente tem que alterar alguma coisa também em casa? É importante, como a gente está lidando com um pet que pode eventualmente ter um joelho mais frágil, uma dorzinha no ombro, uma coluna um pouquinho mais sofrida ali pelo peso, pela idade, né? É importante que a gente coloque os pisos emborrachados ou tapetes, EVA, tá. que a gente proteja para que ele não sofra nenhuma lesão traumática, ele não escorregue, né? Para que ele não tenha nenhuma outra dificuldade. Mas o piso emborrachado já pode ajudar bastante
na região que ele fica mais na casa. Evitar escadas, evitar obstáculos, né? Se ele tiver com a visão comprometida, mais ainda. Não muda os móveis de lugar, porque eles memorizam, eles têm uma visão, né, de espaço ali que eles memorizam. Então tenta não ficar mudando sofá, cadeira, mesa de lugar, e eles vão conseguir se movimentar com facilidade, sem tantos problemas. Bacana, olha só, muita coisa interessante hoje. A gente falou sobre os pets, sobre os cachorros e os gatinhos mais idosos, que a gente às vezes chega na nossa casa novinho, porque claro, cada família tem a sua história com seu pet, né? Algumas famílias aí vão acompanhando ele novinho, e aí a gente tem que ir acompanhando essa saúde e tudo isso que a gente falou, né? Agora a gente tem uma coisa aqui no nosso pet, no nosso Papo Mix Pet, que a gente tem essa campanha Forever and Ever de adoção. Isso a gente sempre falou aqui desde o primeiro podcast, né, Carlinha? É fundamental, né, Fê? E a adoção não tem idade. E olha, tem muitos animais aí que estão disponíveis para adoção, que não são filhotinhos, que não são adultos jovens e que são senhorzinhos e senhorinhas que precisam de um lar, precisam de amor, precisam de um colo, né? E por que não? Dar uma vida digna, com bastante conforto, com tudo de bom e do melhor que eles merecem. Boa. Então, adote, se você puder, adote um animal idoso. Sim, ofereça, né, o final da vida dele com muita alegria, muito amor, muito carinho, com uma cama bem gostosa, né, com tudo que ele merece e pode ter aí ao longo dessa jornada final. E eles costumam ser até um pouco mais calmos, assim, né? De dar, sabe, né? De dar menos trabalho, no sentido assim, de não é mais um filhotinho, não tá mais correndo e mordendo todo mundo. Eles estão numa fase mais zen, vamos dizer assim, né? Mas nada impede um animal mais velho de brincar, correr e tal. Eu tenho uma das minhas cachorrinhas, tem 14 anos. Olha isso. E ela é super ativa. Dentro das condições dela, adora uma bolinha, adora brincar, correr atrás de bolinha no corredor, sempre com o tapete embaixo. Então tem essa questão aí de que nem todo vovozinho e vovozinha é quietinho. É quietinho, né? Eles têm os momentos de brincadeira que são ótimos. Sabe que o meu, esse de 11 anos que eu tô te falando, ele tava já começando a ficar mais quieto, mais na dele. E aí veio um outro cachorrinho pra casa, um pequenininho filhotinho. Isso deu um outro gás pro meu de 11 anos, que ele tá, tipo, achando que ele é molecão, jovem. Sabe o tiozão? Ele tá tiozão total. Isso traz um gás muito positivo. É muito legal, né? Faz com que eles fiquem mais ativos, que eles tenham a convivência, né? De se manter realmente em atividade. É muito bom. Mas essa adaptação do senhorzinho com um filhote, às vezes é difícil, né? Ele fala, o que esse pirralho tá fazendo aqui na minha casa, tirando o meu sossego, deitando na minha caminha. Mas olha, daqui a pouco não vive mais sem. É verdade. Não é? É verdade. E você que tá ouvindo o nosso Papo Mix Pet, manda sua pergunta, sua dúvida e o seu caso, tá bom? Pro 11981801000 com a hashtag Papo Mix Pet, porque a Monique Capete acorda logo cedo às 5 da manhã e fica vendo e procurando mensagem no Papo Mix Pet. Só vai dormir depois à 1 da manhã, é uma coisa virada. A Monique é louca, assim, louca. Maravilhosa. Maravilhosamente louca. Então, mas tem que mandar a hashtag se ela não acha, né? E Fê, fala. Avisar o pessoal pra ouvir os nossos outros podcasts que estão incríveis. Ouve mesmo! Faz uma maratona aí, chama todo mundo que é pet lover. Ouve que tem muito conteúdo bacana, gratuito, que pode melhorar muito a convivência aí na sua casa com seus pets. Eu falo e repito, aproveita essa consulta grátis aqui com a doutora Carla Maion. Carlinha, seu Insta, suas redes. Minhas redes sociais são @vet_nutri, me segue, manda lá seu comentário, sua sugestão, foto do seu pet. O pessoal interage bastante e eu adoro. Beleza, então a gente se vê então na próxima semana. Beijo. Bora, beijos. Valeu, gente. Você ouviu Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. Oferecimento Simparic. Contra carrapatos, pulgas e sarnas. Acredite no poder do sim. Você sabia que pulgas e carrapatos podem transmitir doenças para o seu cão e para a sua família? Cuide de quem você ama. Contra carrapatos, pulgas e sarnas, acredite no poder do sim, de Simparic. Simparic é um comprimido saboroso que age por 35 dias e protege o seu melhor amigo. Faça como Dinho Ouro Preto. Diga sim para Simparic. Consulte sempre o seu médico veterinário. Sim.